Olá, Ana. Hoje eu tô aqui para apresentar o meu trabalho da Alessandra sobre a pré-história. Eu vou apresentar a primeira parte. Então, vamos lá. A pré-história é um período que foi desde o começo dos registros que a gente tem da humanidade até 3500 a.C., ou seja, faz muito, muito tempo. Na pré-história, a população era nômade e eles tiveram a necessidade de se vestir. Primeiro, para se proteger do frio intenso, porque viveram em uma época glacial que era muito, muito frio. Então, eles precisavam se proteger. E para isso, eles começaram a se proteger com as peles de animais. Além dessa necessidade de proteger do frio, as peças também começaram a ter um sentido de estético, começaram a ter esse sentido de ostentar a sua caça e tudo mais. Então, eles usavam para proteger do frio, para ostentar, tipo, fulano é o melhor guerreiro, ciclano é o melhor e tal. E também eles começaram a ter a noção de pudor, de ter que cobrir o corpo para não ficar assim com o corpo todo à mostra. Era uma indumentária feita apenas de pedaços de pele e também usavam fibras de árvores. Eles desenvolveram um tipo de costura com as fibras, fizeram uma espécie de agulha e eram peças bem rudimentares. Eles começaram a ter um beneficiamento têxtil, beneficiar essas peles de animais para ficar mais confortável, para ter uma melhor funcionalidade. E como eles perceberam que a pele ressecava, eles começaram a utilizar métodos para deixá-la mais macia, que foi mastigar a pele, usar óleos e gorduras de animais marinhos, usaram a agulha feita de osso, tudo isso para melhorar mesmo a vestimenta deles. Aqui a gente tem um exemplo dessas vestimentas bem rudimentares. Era feito do couro mesmo dos animais caçados. Aqui a gente pode ver uma que parece que tem mangas. Enfim, não tem muita costura, não tem muita modelagem, mas era como eles conseguiram fazer na época. Nessa outra imagem também, ó, dá pra ver que eram espécies de casacos pesados, assim, né? Porque a pele é pesada, que eles usavam para cobrir mesmo o corpo, se proteger do frio, pudor e também para ostentar. Eles começaram a tecelagem, pois acredita que o primeiro tecido tenha sido feltro, que eram as peles dos animais eram postas em camadas sobre uma esteira e enrolada com força, para tornar maleável e compacto. Então a gente vê que eles já buscavam mesmo esse beneficiamento têxtil, e na Idade do Bronze os ceramistas fizeram os primeiros tecidos de fio entrelaçados em armação tela. Ou seja, a tela, o entrelace de tela foi o primeiro feito em toda a humanidade. Bom, quando nós falamos da pré-história, temos basicamente três períodos: o Paleolítico, o Mesolítico e o Neolítico, e ainda a Idade dos Metais. Na sociedade paleolítica, ou também conhecida como Idade da Pedra Lascada, porque o principal meio de fabricação era da pedra e também tinha de ossos e madeiras, eram feitas de forma muito simples, rústicas, sem muita técnica, e essa surgiu por volta de 10.000 anos antes de Cristo. Eles utilizavam essas ferramentas porque era um meio de caçarem os seus alimentos e de sobrevivência. Eram nômades, não possuíam local fixo de moradia e, como eram predadores da natureza, eles utilizavam as cavernas para se abrigarem do frio, de animais selvagens. E um surgimento importante foi a descoberta do fogo, onde trouxeram melhoras nas condições de vida. Na imagem, vemos essa busca pelo alimento e a sobrevivência, e na outra, vemos esses hominídeos com suas vestimentas num período glacial e com seus objetos de caça. Já no período neolítico, a Idade da Pedra Polida, essas ferramentas eram feitas de forma mais elaborada e trabalhada. Foi o período também onde surgiu a descoberta da agricultura e esses homens deixaram de ser predador para serem produtores. E um exemplo é a domesticação de animais para a fabricação de vestimentas, como as ovelhas, de onde eles retiravam a lã. Assim, permitindo então que se fixassem em um local e tornando-se sedentários. Foi aí que começou o intensificamento social, as primeiras cidades, civilizações e a necessidade de uma organização, de um governo.
Ambas as imagens, então, vemos o empenho nas construções desses objetos, utensílios e ferramentas, além da domesticação de animais. A Idade do Bronze foi um período da pré-história que compõe o que conhecemos por Idade dos Metais. Foi o desenvolvimento da metalurgia do bronze, além do cobre e do ferro, trouxeram uma precisão muito maior na produção. E uma grande inovação que surgiu também neste período foi a invenção da escrita. Então, vemos nessa imagem uma sociedade dividida no trabalho, onde cada um possuía uma habilidade específica na produção. Portanto, este período foi um marco muito importante na história e, diante disso, vemos nos dias atuais essa importância na sociedade, fazendo presente tanto em objetos quanto em vestimentas, e os estilistas são esses os principais lançadores de tendências, onde nós vemos este reflexo. Um exemplo, como vemos nas imagens, o animal print, os pelos, o couro e além de cores e formas. O nosso objeto, a gente escolheu um instrumento de caça que era muito comum no período, porque como eles eram nômades, eles caçavam animais, né, até para fazer as roupas. Eu peguei um galho na rua, aqui na rua de casa, um galho, essa cordinha aqui, que veio um presente, que era uma corda que eles usavam para amarrar a pedra na madeira. E eu fiz a minha pedra, né, uma flecha, eu tentei fazer uma ponte aguda com papel alumínio. E esse foi o resultado. É isso. O nosso objeto, como a Gabi já falou, foi inspirado numa lança, onde a haste era constituída de madeira e a ponta feita de pedra ou de madeira também, ou de ossos ou de metal. Tinham também cordinha que podia ser tanto de fibra vegetal ou de couro ou pele de animal. Era usada para caça, mais como forma de alimento, sobrevivência. Para eu fazer a minha, eu fiz com papel sulfite, tinta e um barbante. E esse foi o resultado.